bem-vindos a essa reunião científica com o tema Cuidados Farmacêuticos na Pediatria. Quem vai contribuir com a discussão hoje vai ser o farmacêutico Emerson Lourenço da Silva. Ele é farmacêutico clínico do Hospital 9 de Julho, DASA. Ele é formado pelas faculdades Nova Esperança, atuou durante 2 anos no ambulatório de cuidados farmacêuticos da Federal de... Não vejo. No atendimento e desenvolvimento de pesquisas em pacientes com depressão, ansiedade e transtorno afetivo bipolar. É especialista em farmacologia clínica e farmácia hospitalar pelo IBRAS e possui especialização pelo programa de residência de farmácia clínica e cuidado farmacêutico na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Então, muito obrigada. Então, boa tarde a todos. São poucos que me conhecem, né, aqui dentro. Então, como a Bárbara bem falou, né, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o cuidado farmacêutico na pediatria, né, falar um pouco desse modelo de prática de cuidado direcionado aos nossos pequenos. Então, a Laura me convidou para falar um pouco desse tema, né, eu tenho experiência um pouquinho aí lá do período da residência. Trabalhei um pouquinho com a linha materna infantil, enfermaria e algumas unidades críticas. E aqui eu tive o privilégio de entrar nas unidades de cuidado pediátrico, tanto da UTI, como hoje eu estou na enfermaria ali, que peguei o... A Bárbara me passou o bastão, né? Ela deixou um excelente padrão de qualidade nessas unidades, né? E aí eu tentei dar continuidade nesse processo. Então, hoje aqui, eu tentei trazer algumas informações que fossem muito práticas, relacionadas às atividades de vocês como farmacêuticos, para que a gente não centrasse apenas esse cuidado na pediatria apenas em uma pessoa. Até porque, né, a gente acaba precisando ser um profissional interdisciplinar, então vocês acabam pegando aí prescrições de criança durante o final de semana. Então eu trouxe algumas coisas bem básicas e coisas que são comum à rotina da gente como farmacêutico, para não ficar uma coisa muito teórica, uma coisa que vocês possam aplicar. Eu dei um pouco aqui de ênfase na parte de triagem técnica, né? Assim como eu, vocês, farmacêuticos clínicos, a gente conseguiu olhar com um olhar diferenciado, um olhar crítico para essas prescrições, pensando muito numa questão como uma barreira de segurança durante esse processo. Então, quando a gente fala de pediatria, né, a gente tem uma grande dificuldade na pediatria a partir dos processos desde a pesquisa clínica de regulação. Quantas pesquisas clínicas vocês já viram de medicamentos que entram no mercado na pediatria? Basicamente nada, né? Então, é um público específico que não entra na parte de estudos quando a gente fala de medicamentos. E acaba o que a gente usa muito na pediatria muito uso off-label, né, de medicamentos, ou aqueles medicamentos que não foram licenciados diretamente para essa indicação. Então, a gente, como profissional ali, eu digo, farmacêutico é um profissional muito Caxias, né? Aí aqui o farmacêutico ó, fica louco. Meu Deus, como que pode? Como que eu vou fazer isso, né? E acaba, né, que alguns trabalhos, alguns autores até falam que quando a gente tem um processo de regulamentação e liberação terapêutica, eles adotam uma abordagem. Tudo aquilo que não for explicitamente proibido é permitido. Então, se eu não tenho uma lei que corta isso, acaba que é uma prática comum que as pessoas vão fazendo. E aí, o que a gente acaba precisando ponderar são os riscos-benefícios do que a gente está fazendo. Então, olhar muito aquilo de maneira técnica. Vamos pensar em um processo infeccioso. Está lá uma criança com uma infecção de barriga, aquela bem complicada. A gente sabe que hoje a gente já tem alguns medicamentos que a gente pode usar nessa população. Mas vamos citar se a gente precisasse usar uma polimixina ou uma ceftazidime avibactam. Qual dos dois vocês usariam? Pensando em questões de reação adversa, de toxicidade, baseado nas experiências que a gente tem com pacientes adultos. Essa é para vocês.
ceftazidime que é bacana, né? Porque a gente já é sabido que a maioria das cefalosporinas, né? A gente tem um conhecimento prévio das reações adversas dessas drogas, esses fármacos, e a gente tem um perfil de segurança maior, pensando nesse perfil. Então, é daí que a gente acaba caminhando aos poucos na pediatria. Então, precisa muito de um olhar clínico pensando nisso. E quando a gente fala na pediatria, né, é, a gente não pode classificar simplesmente as crianças como adultos pequenos, porque a gente tem uma diversidade de diferenças fisiológicas na criança, que elas estão em processos ainda de maturação, certo? Então, quando a gente fala nessas questões inerentes ao processo de maturação, eu penso muito lá na pediatria, quando eu trabalhei na neonatologia, que eram crianças que estavam ali em fase de desenvolvimento. Mas a gente pensando simplesmente em tecido, a gente sabe que as crianças, em comparação a pacientes adultos, certo? Elas têm uma quantidade de tecido relacionado à massa, à gordura, tecido adiposo, bem menor comparado a pacientes adultos, certo? Então, a gente ali tem em torno de 70%, 80% ali nas células daquelas crianças, são compostas por moléculas hidrofílicas, certo? Isso aí vai ter uma interação muito forte com aquelas drogas que elas são mais hidrofílicas. Então, logo, pensando lá na farmacocinética, a gente acaba tendo um volume de distribuição maior pensando na criança, certo? A gente também, quando fala da pediatria, as crianças, geralmente, elas têm uma barreira hematocefálica que tem uma permeabilidade maior. Então, proporciona uma maior difusão de fármacos a esse tecido. Então, a dependendo do fármaco que você está usando, você pode ter tanto mais efeitos tóxicos ou uma maior concentração do fármaco ali dentro. Aqui, a gente sabe também que crianças, tá? Quando vocês olharem os controles da criança lá, que tiver aquela PA, parecendo uma PA de um adulto hipertenso, calma, ele não é hipertenso, tá? É só porque a criança ele tem uma frequência cardíaca que ela é mais alta, tá? E isso a gente tem parâmetros específicos, certo? Que é calculado de acordo com o percentil dessa criança. Acho que vocês já viram lá aqueles gráficos, aquelas curvas, certo? Que aí precisaria de outra palestra só para explicar aquilo. Taxas respiratórias mais altas, então as crianças elas têm uma frequência maior, realizam mais trocas gasosas. O tempo de esvaziamento gástrico ela é menor, então a gente tem um tempo de concentração maior de algumas drogas nesses órgãos, certo? E, a depender da criança, a sua taxa de filtração, bem como a parte de secreção e reabsorção tubular, ela não está totalmente maturada, ela só começa a ter um desenvolvimento totalmente maturado ali, ó, depois dos 7 a 1 ano de idade, mais ou menos. Então, os diuréticos que a gente usa, diurético de alça, né? Que às vezes quando a gente precisa ali, aquelas crianças, principalmente lá na UTI, tirar volume dessas crianças, né? A depender, se tem uma criança que está entrando numa desidratação, está perdendo muita volemia, eu também posso ter uma nefrotoxicidade significativa, certo? Bem como a gente tem processos enzimáticos, principalmente aqui pensando no citocromo P450, onde não é totalmente desenvolvido. E isso que influencia diretamente em diferentes posologias, certo? Principalmente frequência de administração de algumas drogas em comparação aos adultos, certo? Bem como a motilidade intestinal ela tende a ser maior. Então, geralmente, é porque a gente usa muito formulação líquida, né, na pediatria, mas se a criança fosse tomar um comprimido de liberação ali prolongada que precisa ficar mais um tempo lá, tchau, perdeu, né? Quem nunca viu, né? Criança faz cocô o dia inteiro. Então tem que estar trocando fralda direto. Então, assim, pensando lá do princípio da pediatria, eu trouxe para vocês desde a classificação, como a gente classifica essas crianças. Então, a gente tem aqui, a gente começa lá no paciente neonato, que esses pacientes neonatos são aqueles pacientes que são classificados do seu dia desde o nascimento até o seu 28º de dia. Que essa população já tem uma população mais específica e precisa de cuidados
mais específica. Então, posologia, frequência aqui é também totalmente diferente, certo? Por não termos maternidade atualmente no nosso hospital, né, a gente não trabalha com essa população ainda. Os lactentes, então, são aquelas crianças ali que estão entre o primeiro mês de vida em um ano de idade, certo? Criança aqui que vai de 1 a 12 anos, e ali os adolescentes, que é uma população que eles não deixam de ser crianças, mas também não são adultos. Então, é um público que tem poucos trabalhos sobre essa população. Quem vê adolescente, muitas vezes internado. Então, aqui, hoje eu trouxe para vocês a minha maior dificuldade quando eu comecei a atuar na residência foi com relação a onde eu vou procurar, onde eu vou caminhar. Então, eu trouxe para vocês as principais bases de dados que são utilizadas, tá, para pediatria. Então, UpToDate, Pediátricos, a Micrometrics, os próprios documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria, o BNF, que é o queridinho, onde também tem a maioria das doses aqui do Micromedex. Aqui, esse é o TEDbook, eu já compartilhei até com umas pessoas, onde tem várias especificidades sobre drogas injetáveis para pediatria. O Black Book, que eu digo que é o Black Book, é o livro dos médicos mais experientes, tá? Eles adoram as posologias presentes lá. E aqui, esse aqui é meio que um queridinho meu, que eu gosto, quando eu precisava analisar alguns comprimidos, se eu iria conseguir algumas vezes ou não, direcionar para usar na população pediátrica. Eles traz algumas formulações farmacopeicas. Então, quando ele tem a descrição que no processo de fabricação de alguma formulação, ele tritura, ele faz alguma coisa no comprimido, logo se dá para mim fazer uma suspensão de amlodipina aqui, então por que não posso triturar? E a gente também tem um material que fala sobre fármacos potencialmente inapropriados na pediatria. Mas lembre-se, inapropriado não é contraindicado. Então, a gente acaba usando e precisa ir ponderando o risco e benefício de reação adversa. A maioria disso aqui eu vou estar compartilhando com vocês, literaturas que eu uso, tá? Diariamente. Então, eu compartilho, tá? E aí, por que eu trouxe aquela classificação? Porque até na definição de doses e posologias, quando você precisa olhar a literatura, ele traz infantes e crianças. Usamos aquelas doses de 0,15 a 0,3 miligramas. Isso muito redondinho, não encontro, porque às vezes o profissional pesquitou ali, está pensando no exame físico, está pensando se o que aí. 0,15 eu sei que dá para fazer para criança, vai assim, 0,3 eu sei que dá, certo? Mas pode direcionar muito vocês. Bem como dose, pensando ali em adequação para o peso, tá? Então aí, como é que o prescritor, né, ele pensa ali no processo de prescrição dele? Então, a gente tem aqui a descrição, né, da posologia, como que fazer. Então, eu tenho uma criança aqui de 1 ano e 3 meses, né, que pesa 7,9 quilos. Então, vamos lá. Apareceu lá na tela de vocês no capa, liberar, ondansetrona, 2 miligramas EV de 8 em 8. Beleza. O que é que o farma vai lá e faz? 2 miligramas de 7,9, nossa, 0,25. Está um pouco longe de 0,15, né? Tá diferente, certo? Que o médico acaba pensando? O cálculo dele acaba sendo um pouco diferente. Ele pega a dose, multiplica por 0,15, dá 1,185. Gente, pelo amor de Deus, não deixa ninguém prescrever assim, socorro, porque aí a enfermagem começa a gritar. Ela não aguenta. O que der para arredondar, arredonda, porque simplifica no processo de cuidado e você minimiza o processo de erro, certo? Então, lá vai o técnico. A apresentação do fármaco é 2 miligramas por ml, tem 4 ml, 2 ml, tá. 2 miligramas por ml, tá em 1 ml, 1,85, meu Deus, tem um banho da criança. Meu Deus do céu, tem que trocar a fralda. Nossa, leva lá uma toalha, não sei o quê. Nossa, eu já me perdi aí, só nesse processo. Por isso que a gente tenta simplificar, arredondando dose, certo? Sempre que possível, lembre-se das regras de arredondamento. Então, até coloquei aqui, depois se vocês quiserem consultar. Então, se o número for inferior a 5, lembra sempre de arredondar para baixo. Se o número superior a 5, certo? Arredondar sempre para cima, aquilo ali que está após a vírgula. Tá bom?
E se ali o número for 5 ou mais unidades, arredonda para cima, principalmente se for antibiótico, tá? Já que fica ali no meu termo, não deixa a criança descoberta. Então, pensou lá, criança, 2 anos, dá uma dose ali de meropenem de 12,5, 112 quilos, uma criança nesse peso. Então, você vai pensando aqui nessa posologia, e como você vai prescrever. Então, vou fazer um meropenem aqui. Vai dar 4,85,5. Gente, arredonda, né? Socorro, não vai botar isso aqui na prescrição. Como que puxa isso na seringa? Tá? Aqui eu trouxe outra que a gente utiliza, né? A gente é bem rico, eu digo, tem o Micromedex assim, perto das nossas abas, certo? Entrou aqui, Micromedex, vai lá, Pediatric, e aqui, ó, tem até uma calculadora específica que você pode botar a data de nascimento da criança, ele já classifica para tu, você bota o peso, em seguida, você só vai lá, escolhe a droga, indicação que você quer, as posologias que são feitas, ceftazidime e avibactam, 50 miligramas quilodose, certo? Concentração máxima que você pode fazer dessa formulação, 40 miligramas por ml, certo? Ou bem como você pode ir lá, no finalzinho onde você tem a monografia da droga, onde é geralmente onde eu mais uso, e vou pegando aqui, pensando nas indicações, certo? E aqui do lado, quando eu preciso, principalmente processo de orientação para a equipe de enfermagem, né? Vou sempre pegando aqui, pensando em diluição, alguma coisa e outra. Então, explorem as ferramentas que você tem no serviço, porque é elas que vão te dar respaldo, certo? Tem medicamentos também na pediatria, principalmente medicamentos da oncologia, que são calculados utilizando a superfície corpórea. Então, trouxe aqui a fórmula para vocês, no qual, quer calcular a superfície corpórea, a gente vai usar a fórmula de Monsley. Você pega o peso da criança, a altura, dividido por 3.600. Então, pensando em calcular aqui para uma criança de 20 quilos, de 100 centímetros, alguém quer calcular aí? Vai, Ju. Ah, me abandonou a Jô. Vai, 20 vezes 100 dividido por 3.600 e joga na raiz quadrada. E joga nas raízes quadrada. Agora, você apaga. Isso. Você pega o valor, vira na calculadora lá. É ruim, né, no processo na hora. E aí, como que eu vou fazer? 0,5 na raiz, mas a raiz quadrada é de 0,55. Quanto que dá? Isso aqui é uma criança nossa. É que eu já lembro de cabeça dele. A superfície corpórea da criança. Para isso, né, a gente tem as nossas plataformas, UpToDate, calculadoras, fórmula de Mosley, tá? A gente não vai ficar travado nisso o dia todo. Vai lá, calcula. Super objetivo, 100, 20 quilos, Edi ganhou um bombom. Então, Edi já consegue calcular a dose da nossa criança para profilaxia de pneumocistes, certo? Que a gente faz trimetroprima para a maioria das nossas crianças lá que a gente acompanha no TMO, certo? Bem como micofenolato, que a gente usa nas nossas crianças, que também são cálculos usando a superfície corpórea, certo? Como calcular? Só pegar o valor de referência, 150 vezes 0,75, que é o que vocês já tinham. Fechou. Galerinha da oncologia faz isso com os pés nas costas, né? Só para trazer e falar um pouquinho do BNF, BNF, o que é que acontece que para mim muito no BNF? É quando não tem posologia e dose. Quando eu não encontro, ou eu vou nele, ou vou no Black Box. Inclusive, essa semana, encontrei uma dose posologia de cetoprofeno que eu nunca tinha visto em minha vida, que tem lá no Black Book. Por isso que eu digo que médico antigo gosta dele. E domperidona é um fármaco que você não acha em nenhuma literatura. Você só acha no BNF, certo? Então, muita criança com gastroparesia, tá? Ela usa, mas não é um fármaco que é
totalmente licenciado para essa população. Então, lá na Europa, então eles botam e usam isso aqui meio que off-label. Diluição de medicamentos, né? Que aí é um processo que a gente precisa fazer muito na nossa rotina, e acompanhar ali no processo de cuidado para essas crianças, certo? Para evitar a sobrecarga volêmica. O que a sobrecarga volêmica pode levar essas crianças? Por que eu tenho que fazer tanta diluição ali? Por que eu tenho que acompanhar aquilo ali? Pensa no paciente pediátrico, principalmente aqueles pequenininhos, como os pacientes com ICC. Então, risco de edema agudo de pulmão, piora da síndrome de desconforto respiratório. Então, a gente tem muitas crianças que internam por quadros respiratórios. Uma hiponatremia por hiperdiluição, certo? Pode levar a riscos convulsivos, aumento da pressão intracraniana, além do processo de insuficiência cardíaca congestiva. Então, se a criança ela não consegue bater ali, bombear sangue, como que faz as trocas gasosas? Não faz, né? Então, só lembrando aqui, fique atento aí para a gente farmos. Reconstituição e diluição são coisas diferentes, tá bom? O processo de reconstituição, ele consiste em converter o medicamento em pó seco para líquido, criando uma solução ou suspensão, que pode ser usada diretamente ou não diluída. Aí depende do medicamento. A diluição ela já serve para reduzir a concentração de uma solução ou suspensão existente, tornando-a mais adequada para a administração na concentração terapêutica desejada, diminuindo ali a osmolaridade, risco de flebite, tá bom? Então aqui trouxe 3 exemplos. Merovan, que é a anídala fungina, tá? Então, como usar o nosso PAN? Então, a criança lá, viu, está em restrição hídrica, está fazendo furo, está fazendo albumina. Meu Deus, pare e pense, essa criança está fazendo alguma restrição e está tentando pôr líquido para fora. Então, você já vem aqui, ó, bate o olho. Qual a concentração máxima que eu posso fazer? Já sente lá nas aulas de poções de Harry Potter. Então, você precisa fazer uma concentração. Então, meropenem, tem 240 miligramas prescrito. Pensando, é uma equação simples. Preciso chegar nesse volume final. Aqui é o que eu uso. Eu quero isso aqui, uma concentração de 20 miligramas por ml nessa dose. Eu preciso dividir por quanto? É só girar. Vai girando, fazendo a forma, pega 240, dividido por 20 aqui, que tá aqui na frente, desce dividindo, dá 12 ml, certo? Só pegar. Diluição vai ser igual a dose dividido pela concentração. Eu acho assim mais rápido e para mim é lógico. Ou vocês podem usar aquele C1 é igual a C2, vezes V2, pipipi, popopó. Eu tenho um trauma daquele que me lembra analítica. Tá? Como usar o nosso TED Book, tá? Ele traz muitas informações sobre medicamentos injetáveis, então, quando precisar. Aqui também tem algumas concentrações máximas que a gente pode usar, tá? Pensando lá, na van que eu peguei, tem estudos que falam de concentração máxima de 5 miligramas e 10. Vou lá, faço para 5 miligramas, 20 miligramas dividido para 5, 4 ml. Atenção aqui, ó. Nossas bombas de seringa, que a gente trabalha atualmente na instituição, elas precisam de um volume mínimo de 10 ml, tá? Então, isso aqui não dá para fazer na bomba, tá? Você faz van com IV bolos? Pois é. Então, precisa ser feito. Aí você vai lá, coloca 10 ml, certo? No volume final. A anidela fugina, você vai ver que a anidela fugina ela só tem essa concentração específica de 0,77. Então, é só pegar lá, 18 para os 0,77, 23,3. Pelo amor de Deus, não bota isso aqui não, arredonda para 23 ou 24, tá? Não dá para puxar 23, não. Outra coisa que eu trouxe aqui a anidela fugina. Quando vocês quiserem consultar no Micrometrics, ver aqui compatibilidade da venosa, anidela fugina, ele já puxa o medicamento. Aqui tem as formulações que são compatíveis. Aqui eu tenho um soro fisiológico e glicose 5%. Então, ele vai lá e fala para ti aqui, ó, concentração máxima que é feita, só tem essa. Ele geralmente traz o laboratório, fala sobre compatibilidade física, às vezes tem a química também, e a temperatura que aquilo foi feito. Se atém tem a temperatura, tá? Tem condições que são feitas sobre refrigeração. Então, pense que a gente vai trabalhar ali tudo com temperatura ambiente.
Criança, avaliação de função renal. Preciso trazer isso aqui para vocês. Criança não se calcula a taxa de filtração glomerular como adulta. Para isso tem a fórmula de Schwartz, certo? Que ele pega a constante vezes a altura da criança, dividido pela creatinina, tá? E aí, aqui vai ser uma constante de ajuste que você ajusta de acordo com a classificação da criança, tá bom? Para isso, vocês não estão quebrando a cabeça. Tem a nefrocalque, que ajuda vocês, extremamente intuitivo, tá? Então, viu lá, ciclovir, taxa de filtração entre aqui e aqui, não muda muita coisa, tá? Muito parecido com adulto, beleza? Meropenem, trouxe aqui algumas literaturas, então, aqui pensando em ajuste renal, né? Ajustes para as modalidades de diálise, vocês vão acompanhando. Não são todos os fármacos que tem. O que, que eu faço? Vou discutir com a nefro. Se eu tenho um ajuste renal para adulto, que às vezes eu não posso ter para criança. E aí, você vai ali discutindo para ver o que faz. Você vai deixar aquela dose plena ou faz um ajuste, certo? Aí vai muito em discussão ali com as equipes o risco-benefício, tá bom? Então, a maioria dos fármacos tem geralmente os mesmos parâmetros. Tem esse Aronoff aqui, que ele tem bastante literatura sobre ajuste renal na pediatria. Isso aqui geralmente eu gosto de dar uma lida, né? Que foi um presente meu preceptor do ICR me ensinou a olhar ajuste de medicamentos para adulto, né? Nossa, chique. É. Hidratação venosa. Como saber se um volume é muito ou não para uma criança? Precisei trazer isso aqui para vocês. Então, vocês veem aquele soro lá, meu Deus, é só soro. Não, não é só soro. Então, acompanha isso. Para isso que a gente tem o nosso famoso Hollingdale, tá? Que ele padronizou volumes específicos para ser feito nessa população. Então, para uma criança até 10 quilos, tá? Ela vai fazer 100 ml por quilo, certo? De 10 a 20 quilos, essa criança vai ganhar 1.000 ml mais 50 para cada quilo, certo? E maior que 20 quilos, um soro geral de 1.500 e mais 20 ml para cada quilo acima de 20. Exemplo, o exemplo está no outro. Eu pulei, que é esse aqui. Ai, gente, aqui. Menino de 3 anos, peso 20 quilos, está em jejum para fazer uma postectomia. O que é que você vai fazer? Você vai precisar dar uma olhada qual que é a necessidade hídrica dessa criança. Eu sei que ela tem 20 quilos, olha aqui na tabela, 20 quilos. Então, certo? Vai ser um soro aqui mais ou menos de 1.000 ml, mais, mais 50 ml para cada quilo. Deixa eu só ver onde eu trouxe aqui. Ah, tá aqui, ó. Fórmula de necessidade hídrica. Geralmente eu boto OH dividido por 100 para você calcular o peso calórico dessa criança. Então, aqui, criança 10 quilos, você vai pegar 1.000 ml dividido por 100, você identifica o peso calórico da criança. Então, para uma criança de 27 quilos, como que a gente identifica o peso calórico? A gente pega 27 quilos, ela se encontra aqui, 1.500 mais 20 ml para cada quilo calorias, certo? Então, 7 vezes 20 dá quanto? Quanto? 140. Então, 1.500 mais 1.500 mais 140. Então, você acha aqui o peso calórico da criança, certo? Então, tem essas prescrições padrões aqui, que a gente faz aquele soro isotônico, tentando manter a tonicidade ali da criança. Você pode fazer o 1.040-10 para não dar erro, e aí você vai ajustando conforme a taxa de infusão, certo? E sempre ter cuidado com as ofertas em MEC para essas crianças, principalmente de NaCl e cloreto de sódio. Então, se um desses íons for mudando, vocês forem acompanhando, geralmente o intensivista ele tende a diminuir a oferta aqui nesses componentes, certo? Aqui eu tenho uma criança que está em um jejum para uma postectomia. Então, ele fez aqui um sorão padrão para ela, de 525, mantendo aqui ó, uma oferta de sódio ali parecido com
os níveis séricos de sódio no sangue, certo? Então, identificando aqui, criança de 20 quilos, você identifica o peso calórico dela e você vai pensando ali mais ou menos pela perda, certo? Dessa criança. Aí você pode fazer o soro aqui de 8 em 8, certo? Para não ter dúvida, pega o soro, o volume total, divide pelo peso. Se não extrapolar lá 100 ml por quilo, não se estressa. Sei que meu tempo está encerrando, então estou começando a... Então, aqui eu só trouxe mais exemplos de soro. Aqui eu trago também para uma criança de 12 anos, 50 quilos, tá? Que essa criança de 12 anos, 50 quilos, ela chega ali no máximo daquela oferta de peso calórico, certo? E aí ela usa aquele sorão padrão de adulto de 1.000 ml de 12 em 12, certo? Aqui eu trouxe algumas necessidades básicas para crianças que têm um jejum mais prolongado, tá? Então, acaba se adicionando outros eletrólitos e a oferta é baseada ali naquele peso calórico e a gente vai calculando, certo? E eu não queria, pelo menos, ir embora sem falar um pouquinho só da imunoglobulina, que é uma coisa comum da nossa rotina, certo? Que é amplamente utilizado na pediatria, certo? As imunoglobulinas, elas são derivados biológicos, onde, na maioria das vezes, a gente tem um risco de reatividade muito grande, certo? E a gente, como farmacêutico, a gente precisa monitorar e acompanhar, desde da orientação do uso, como da busca ativa de reações adversas em cima desse fármaco, certo? É muito usado para PTI, Kawasaki, pacientes transplantados. Então, a gente atua muito com relação à avaliação da identificação, orientação e supervisão do preparo, bem como a determinação da dose correta, bem como acho que uma busca ativa. Por isso que eu tenho uma prática sempre de ir lá no leito e perguntar à mãe como que foi, certo? Graças a Deus, por horas, as que eu recebi, deu tudo certo o cálculo. Então, nossa padronizada é o Gamunex. Então, a gente tem as taxas de infusão aqui bonitinha, certo? Como calcular? Eu vou ter 0,01 ml por quilo minuto e você vai aumentando a cada 30 minutos. A primeira 1 hora e meia da infusão da imunoglobulina ela é muito crucial, porque é o intervalo ali onde você tem o maior risco de reações adversas, certo? Então, se você tem uma imunoglobulina, paciente de 20 quilos, primeiro, foca lá na apresentação que você tem para realizar o cálculo, geralmente a da gente é a de 5%. Identificou que é a de 5%. O paciente vai precisar geralmente fazer... Esse aqui eu botei um exemplo da 10%, que eu saí arredondando tudo para ficar mais fácil. Ele vai fazer 100 ml da solução final, e aí você vai precisar determinar a taxa de infusão. Então, para um paciente de 20 quilos, a taxa inicial pode ser de 0,1, certo? Ml por quilo por minuto. Então, você pega ali, 20 vezes 0,1 dá 0,2, certo? Exemplo, você pode ir calculando ali tanto aquela taxa para a primeira 1 hora, certo? Então, você pode fazer 12 ml na primeira hora. Pessoas mais convencionais seguram uma taxa maior por um período aumentado, mas a cada 30 minutos você pode aumentar, certo? E aqui você só vai calculando e aumentando cada 30 minutos. Então, para esse paciente, você pegar 0,01 e multiplicar por 60, que seria 1 hora, dá mais ou menos 0,6. Então, 0,6 nos primeiros 30 minutos você vai fazendo ali, vai aumentando para 12, certo? Então, é só você ir dobrando aos poucos. Então, 24 ml hora, então chega aqui, chega a hora que chega um teto. Então, você já fez 42 ml, então falta só 58, pega tudo e divide, certo? Por mais 1 hora, e aí só calcula para ver se não passa da infusão máxima, certo? E aqui eu estou só um cálculo mesmo de uma droga de bomba de infusão, certo? Seria o Precedex que a gente usa. Então, primeiro passo, precisa avaliar uma droga em equipamento de infusão. Vamos sempre lá pegar a dose prescrita dividido pelo volume. Então, aqui eu vou ter a dose dividido pelo volume total. Não é 11 ml. Lembra que é 100 microgramas por ml. Então, vai ser 1 ml da solução mais 1 ml do diluente. Achou a concentração, calcula a avaliação da taxa.
Aqui, geralmente, os médicos botam, certo? A taxa que está sendo feita, pega a concentração que você tem, que está aqui na forma, vezes a taxa de infusão, 0,5, certo? E divide pelo peso da criança, 8,5 quilos. Então, a criança recebe 0,49 microgramas por quilo minuto. Bateu. E sempre se atentar aquelas drogas que têm dose máxima. Aqui, legal, já tem até a dose máxima dizendo que você pode fazer. Então, para achar isso, faz outra regrinha de 3, 0,5. Já que 0,5 ml está para 0,49, qual que vai ser a máxima para a dose que essa criança pode receber? Regra de 3, 0,6 vezes 0,5 dividido por 49 é igual a uma taxa máxima de 0,7, certo? Aí aqui tem as referências que você pode pegar lá, onde eu mostrei para vocês, tá? E o cuidado farmacêutico, né? Além dessas coisas que a gente discutiu ao longo, né? Vai desde o processo de conciliação medicamentosa, então o processo de você ir lá, conhecer a mãe, discutir com ela, vacinas em dia, medicamentos de uso contínuo, certo? Bem como monitoração durante a internação, bem como as educações de saúde que a gente pode fazer para essa população, principalmente com orientação de alta, que logo mais a gente precisa implementar no nosso contexto, principalmente nossos pacientes de TMO, que são pacientes geralmente são polimedicados. Gente, obrigado pela atenção. Desculpa aí a pressa no final. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu não estava querendo fazer você correr. Eu só queria que você entendesse sempre o gerenciamento do tempo. Mas brilhante exposição, tema muito pertinente, que foi apresentado com muita propriedade. Eu abro então para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta a respeito do tema? Então, parabéns, Emerson. Realmente um tema que a gente está aí na ansiedade há muito tempo. É só um reforço, né, em relação à imunoglobulina. A gente tem muita a mania de fazer o cálculo para a enfermagem e já arredondar para 1 hora. Ah, porque 1 hora é mais rápido, é mais fácil para entender. É chato ficar mudando a bomba a cada 30 minutos? É, mas é extremamente importante essa questão de, principalmente ali, paciente que está iniciando o uso, nunca usou, mordou de marca, o quanto realmente é importante ir aumentando gradualmente a infusão e, né, não só para criança, mas também para os adultos, isso também é extremamente importante. E lembrando que imunoglobulina ela é ajustada de acordo com bula de fabricante, então tem diversas, então precisa parar e olhar. Essa semana eu peguei uma infusão com Equivia, nunca tinha pegado, então fui parar, então essa é pior, que ela é a cada 10 minutos em tecido subcutâneo. Então, assim, minha sorte, Tati, lá na enfermaria da PET, super parceira, a gente fez junto, deu super certo. E lembrar, a Equivia sempre lá no pré-medicamento precisa fazer o volume total, tá? Porque ali é o medicamento para preparar o tecido para receber imunoglobulina. Então, se vai um frasco e 5, isso, tá? Então, ele meio que prepara o tecido ali para começar a receber a imunoglobulina. Isso minimiza muitas vezes dor, tá? No processo da infusão. Lembra que são tecidos pequenos, subcutâneos. Na verdade, não é nenhuma pergunta, Emerson, é mais agradecer pela aula. É muito bom ouvir sobre pediatria, então aprendi bastante e acho que você nasceu para isso, cara. Você fala com bastante propriedade, com bastante amor, dedicação, consegue cativar e a sua plateia. E parabéns mais uma vez, hein, viu? Muito bom. Alguma outra pergunta? Já que tem 1 hora, né, a gente gasta. Não, até deixar aqui o convite para todos que quiserem, né, ficar lá um tempo com o Emerson, também com a Bárbara. Eles têm aí essa troca também de pediatria. A gente está super aberto, tá? Então, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais a pediatria, tirar seus medos, seus traumas e desesperos, a gente pode fazer ali, principalmente esses últimos dias que a escala está um pouquinho, né,
taxa de ocupação está um pouquinho mais baixa, a gente pode colocar ali, ficar um período junto. Eu acho que isso é super válido. E ter alguém junto que dê segurança e pôr a mão na massa junto, eu acho que isso facilita e amplia conhecimento para todo mundo. Eu só não posso ajudar com Holiday e Cegar, porque eu não Vamos para consigo pediatria. entender isso. Não, sério. É. Depois eu procuro ela. Ó, não, depois, assim, Não, eu, não, eu- eu tenho uma. Pessoal, é assim, eu tenho algumas dúvidas, mas eu preciso ver de novo para buscar as minhas dúvidas dentro do modelo ali. Porque eu ia tirar uma foto, acabou não dando tempo, então. não, mas eu Mas. vou mandar as literaturas para vocês, É, do o Holiday. O Holiday, ele é mais tranquilo que vocês pensam. Eu ando com o Holiday, na verdade, aqui na contracapa da minha prancheta, tá? Então, quando eu preciso consultar, eu sempre dou uma checada. Mas, assim, quando você precisa fazer aquela avaliação rápida, só checa se é um soro isotônico, certo? Que aquela criança está recebendo. E pensa lá em volume total que essa criança, que ela poderia receber. Então, um padrãozão, 100 ml segundo por o quilo. peso, que eu entendi lá, a Isso, parte do peso. O que me pega um pouco é as miliequivalências e tudo mais. isso. Essa é a parte As que. nossas ampolas, quando aparece na prescrição, ela aparece quantos mEq tem por cada ml. Sim, Então, você sim. vai... É porque Holiday, eu prefiro sentar e copiando e mostrando os caminhos. Tá, É que eu vi os eu 5 vou te minutos aqui, buscar. aí eu bati um nervoso. Pode deixar. Que isso, casca de pau. Então, eu tenho uma pergunta. Estão me escutando? Oh, Sim, estava eu aqui prestando super atenção na sua aula. Parabéns. Uma aula muito didática. Você incluía, né, o pessoal da apresentação. Parabéns. Ótima aula. E esse cuidado que você tem, o pai, a mãe, a gente percebe quando o profissional entra preocupado, né, com o nosso paciente, com o nosso filho. E eu tenho uma dúvida quanto à bomba de seringa, porque às vezes o pessoal liga aqui no final de semana questionando isso e a gente não sabe muito bem como responder. Por exemplo, você disse que ela tem um volume mínimo de 10 ml, né? Então, por exemplo, a vancomicina teria dado só 4, porém teve que colocar 10 por conta da bomba de seringa. Mas nada fica retido na bomba? Não fica retido, porque o próprio processo assistencial da enfermagem já consiste em lavar o acesso. Por isso que vocês veem, quando eu passo na unidade, que eu só vou fazendo a diluição de alguns medicamentos específicos, eu não faço diluição para medicamento que corre V-bolos, porque o próprio processo assistencial da enfermagem ele consiste na lavagem, a salinização do acesso. Então, não fica. Então, já vou restringindo o volume desde ali, certo? Ah, entendi. É porque o pessoal liga e aí eles sempre questionam, mas pode fazer esse volume aqui? Aí a gente fica meio sem saber, a gente vai perguntando não pro outro, a gente vai unindo aí nossos conhecimentos para responder. Mas bom saber disso. E em quais É casos eles utilizam a bureta? Porque também tem bomba de bureta, não tem? isso. Aí você vai ponderando pelo tamanho da criança. Porque o que é que acontece? Viu lá que a gente tem volumes específicos. Aí lembra, geralmente quando vocês calcular sobre essa criança, calcular o volume total pelo quilo, sempre vai dar abaixo de 100. Porque a criança recebe outros volumes. Vai ter dieta, a criança vai ter o próprio volume do processo assistencial ali de lavagem, certo? Se está com sonda, a sonda também é lavada, porque a gente nem geralmente faz aquela oferta total. Quando se usa bureta? Quando você não tem outros equipamentos de infusão. Porque quando vocês usam esses equipamentos por gravitação, ele não desce se tiver com a bomba. Se você vê lá no manual da assistência, acho que tem um tópico lá que fala que quando você tem equipamentos de infusão, os equipamentos que precisam ser infundidos por gravitação não vai funcionar. Então, você precisa orientar a enfermeira que ela vai precisar justificar o uso de um equipamento de infusão na evolução dela, certo? Já para não dar aquelas famosas gozas, certo? Principalmente quando está no mesmo acesso. Agora, se está em outro, vai correr outro, então tudo bem. Se tem um pique, tá com a bomba de infusão e vai entrar outro lá, equipamento de gravitação não desce. Gente, aprendi isso aqui, tá? Inclusive com as técnicas de enfermagem. A Maurisa, a Bárbara, a equipe lá da UTI pediátrica. Ah, muito obrigado, Emerson.
novo, Emerson. Obrigada pela aula. Eu tenho uma dúvida que é sequencial à da Vanessa. E o tal do Prime do Equipio? Todo mundo fala assim, mas fica droga no Prime do Equipio, eu não consigo, quando é quimioterapia, como que a gente vai fazer que a gente não pode lavar? Esse questionamento surgiu também numa quimioterapia em bomba de seringa. Posso ajudar? Quando é químio e é manipulado externo, o Prime vem com soro. Isso já é um combinado com a empresa. Então, toda a químio que a gente recebe, o Prime dela já é preenchido com soro e não com droga. Então, o que vai acontecer? Na hora que ligar a bomba, o primeiro é soro já para lavar o acesso e vem a droga. E quando você finaliza a administração, que você tira todo, né, o soro ou o que vier pendurado lá, aí você faz a lavagem do acesso depois. Então, você não perde. Então, para químio que vem manipulado de fora, a gente não tem perda. O Prime sempre está preenchido com soro e não com droga. Isso aí é para a vida. Isso aí eu fazia isso com as nutrições parenterais no outro hospital. Então, a gente sempre sinalizava a empresa de manipulação para sempre botar um volume extra pensando no Prime. Alguma outra? Depende de cada instituição que você vai acordar. Então, muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada pela explanação. E encerramos essa reunião clínica.